Olá, boa noite. Meu grupo irá apresentar sobre a NBCT-01, Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna. E tem por direito princípios, e assim dentro dela existem diversos princípios básicos, que por sinal são internacionais. O IPPF, que são as normas internacionais para a prática profissional de auditoria, que servem para definir, mensurar, avaliar e monitorar as demonstrações e princípios fundamentais válidas, eficácia e credibilidade. Próximo. Princípio número 1, demonstrar integridade. Tanto esse princípio quanto todos os outros princípios fundamentais para a prática interna são baseados em normas internacionais de auditoria. O princípio da integridade rege a ética do auditor interno perante a honestidade, responsabilidade, diligência e que contribuem para os objetivos legítimos e éticos da organização. Isto é, feito quando os auditores internos seguem por objetividade as normas estabelecidas pelo CAI, que é o Comitê de Auditoria Estatutário. Próximo. O princípio número 2, demonstrar competência e zelo profissional devido. A comunicação e a aceitação de riscos, a norma auditória, diz que os auditores devem apenas prestar serviços dos quais tenham grandes conhecimentos e habilidades e experiências necessários e que devem melhorar constantemente, assim como o aprendizado contínuo. Pode passar. Princípio número 3, ser objetivo e livre de influências indevidas. Esse princípio, ele é muito correligado com o primeiro princípio, porque os dois exigem que os auditores internos façam o melhor do interesse da organização independente de gestão, apoiar ou não suas opiniões, sempre de forma independente. Próximo. Princípio fundamental número 4. Estar alinhado com as estratégias, objetivos, riscos da organização. Os auditores internos têm a responsabilidade de agregar valor para a instituição que trabalham. Uma das melhores e mais usadas formas de agregar esse tal conhecimento é se encaixar da auditoria interna aos riscos que podem ter a maior relevância sobre a capacidade da organização de alcançar os seus objetivos. Próximo. Princípio fundamental número 5. Estar apropriadamente posicionado e adequado e equipado. É muito difícil para o CAI e para a auditoria interna, em geral, manter a integridade, a independência, a objetividade e demonstrar os princípios sem estar devidamente alinhado com todo o alto escalão administrativo em si. Próximo. E o princípio fundamental 6, demonstrar qualidade e melhoria contínua. As políticas e procedimentos devem estar sempre alinhados com os requisitos do IPPF e devem permitir que os auditores internos conduzam e façam o planejamento e documentem com eficácia os trabalhos de avaliação, assessoria e divulguem os resultados obtidos. Próximo. Princípio fundamental número 7. Comunicar-se com eficiência. A comunicação, assim como em todas as profissões em si, ela é a chave base para um bom trabalho. Assim como o próprio nome já diz, a auditoria interna deve ter a comunicação com eficácia, com algumas normas, tratam de normas específicas de comunicação do CAI, e outras aplicam-se à comunicação dos auditores internos sobre o trabalho a ser desenvolvido. Próximo. Princípio fundamental número 8. Prestar avaliações baseadas em riscos. Este princípio fundamental tem por essência a missão da atividade do auditor, aumentar e também proteger o valor organizacional, fornecendo avaliações baseadas em riscos, assessoria e conhecimento. Próximo. Princípio número 9. Ser perspicaz, proativo e focado no futuro. A natureza do trabalho, os auditores têm por costume a revisão de atividades que passa para saber se a empresa segue as normas vigentes.
os princípios básicos, os procedimentos e os requisitos regulatórios. Mesmo os auditores encontrando falhas em trabalhos anteriores, que o auditor pode vir a prestar um serviço e anteriormente a empresa em si já ter errado, porém o auditor ele não pode fazer nada em relação aos erros do passado, muito distantes em si. Porém, ele pode pegar esses erros do passado e fazer com que eles não aconteçam mais. Ele pode simplesmente pegar as falhas do passado, falhas anteriores, e fazer com que não façam mais, já que o erro já foi feito em si mesmo e não pode ser mais nada desfeito em cima dele. E o último princípio, número 10, promover a melhoria organizacional. A melhor definição para esse conceito em si mesmo, a definição de auditoria interna afirma que a atividade de auditoria interna foi criada para melhorar as operações de uma organização e ajudá-la a atingir os seus objetivos. É isso. Próximo. Eu vou apresentar a parte de execução. A etapa de execução das atividades de auditoria interna compreende a realização de testes, exames e avaliações evidenciais em quantidade e em qualidade suficientes para formar convicção e a conclusão desses trabalhos auditados. Esse trabalho de auditoria também é chamado como trabalho de campo e consiste na aplicação dos procedimentos de auditoria e seus respectivos procedimentos. São eles os estudos da avaliação do programa de procedimento de auditoria, a aplicação dos programas e procedimentos de auditoria e os registros em papéis de trabalho. Próximo. O objetivo. O auditor tem que ter uma atitude mental imparcial que permite aos auditores internos executarem trabalhos da auditoria de maneira a terem confiança no resultado do trabalho e que não sejam feito nenhum comprometimento da qualidade deste trabalho auditado. Objetividade requer que os auditores internos não subordinem a pessoas ou seu julgamento em assuntos de auditoria. O auditor tem que ser totalmente imparcial nos seus objetivos. Próximo. Conselho. O conselho é o mais alto nível da corporação ou da organização, encarregado da responsabilidade de dirigir e supervisionar as atividades da organização e responsabilizar a alta administração. Ainda que os sistemas de governança variam entre jurisdições e setores diferentes, normalmente o conselho inclui membros que não são parte da administração. Se um conselho não existir, a palavra conselho nas normas se refere a um grupo de pessoas encarregadas à governança da organização. Além disso, o conselho nas normas pode se referir a um comitê ou algum outro órgão ao qual o corpo derivativo delegou certas funções, como o comitê de auditoria, que tem o seu próprio conselho. Próximo. Deve, must. As normas utilizam a palavra deve para especificar um requerimento incondicional. Isso é uma das normas que o auditor tem que aplicar. Deveria. As normas utilizam a palavra deveria, onde se espera conformidade, a menos que, ao se aplicar o julgamento profissional, as circunstâncias justifiquem o desvio daquele trabalho auditado. Próximo. Estatuto. Estatuto de Auditoria Interna é um documento formal que define o propósito
autoridade e a responsabilidade da atividade de auditoria interna. O Estatuto de Auditoria Interna estabelece a posição da atividade de auditoria interna dentro da organização, autoriza o acesso aos registros, ao pessoal e às propriedades físicas relevantes para o desempenho dos trabalhos da auditoria e define todo o escopo das atividades de auditoria interna. Próximo. Amostragem. A amostragem é uma técnica usada pelos auditores para que eles possam trabalhar de modo eficiente com grande volume de documentos. É um processo pelo qual se torna possível a obtenção de informações sobre a totalidade, utilizando-se de análise de parte da amostra. Assim, a amostragem é utilizada pela auditoria interna para possibilitar a realização de maneira bastante pulverizada. Próximo. Desenvolvimento contínuo. A norma 1230 fala sobre o desenvolvimento profissional contínuo. Os auditores internos devem aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades e outras competências através do desenvolvimento profissional. Ou seja, eles sempre têm que estar se aperfeiçoando nessa prática de auditoria. Próximo. Programa de trabalho de auditoria. É um documento que relaciona os procedimentos a serem seguidos durante um trabalho de auditoria, desenhado para cumprir o planejamento do trabalho. A norma 1300, Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria, o executivo-chefe de auditoria deve desenvolver e manter um programa de garantia de qualidade e melhoria que compreenda todos os aspectos da atividade de auditoria interna. Próximo. Olá, boa noite. Eu sou a Sara e eu vou falar um pouquinho sobre o escopo da auditoria. A partir do estudo adquirido durante a análise de um caso, chega o momento de estabelecer o caminho que a auditoria deve tomar, e apenas depois disso especificado o problema que deveria ser investigado. O escopo da auditoria, facilitando o entendimento, é um resumo do que vai ser auditado. É nesse momento que eles vão estabelecer quais são as questões que eles têm que resolver sobre aquele determinado assunto que eles estão estudando. Então, aqui eles vão estabelecer as questões necessárias para aí sim começar a fazer o trabalho. E, gente, agora foi. Termo de diligência. É um instrumento que o perito contador irá utilizar para solicitação de determinado documento, coisa, dados e qualquer outra informação que o perito considere necessário para a elaboração de um laudo pericial. O que isso significa? O perito está lá fazendo uma auditoria e ele se depara com a necessidade de um documento que ele não tem em mãos. Ele precisa fazer a solicitação desse documento. Então, o perito vai elaborar um documento especificando para o auditado que ele precisa desse documento para finalizar a auditoria. Ele tem que fazer um documento formal e entregar à pessoa auditada. A partir desse momento, a pessoa auditada ela é obrigada a apresentar esse documento dentro do prazo que ela tem. Se ela não apresentar, aí o perito ele irá conversar com o juiz que colocou ele no caso para o juiz tomar as devidas providências, porque ele já solicitou esse termo de diligência. E caso o auditado não se negue a apresentar esse termo, fale, não, eu vou apresentar, assim que o auditor assim que o auditor tiver esse documento em mãos, ele tem que colocar esse documento junto ao papel de trabalho, que eu vou estar explicando depois o que é isso, e também colocar o documento que o
que foi auditado aceitou apresentar esse termo. Tá, papéis de trabalho. O perito contador deve documentar todos os elementos que servirão ao seu laudo pericial contábil, por meio dos papéis de trabalho, que é considerado relevantes para adquirir as provas, assim obedecendo o laudo e parecer técnico, de acordo com as normas brasileiras de perícia contábil. O papel de trabalho é, na verdade, onde vai estar localizado todas as provas de auditoria. Lá você vai encontrar fotos, conversas, se necessário, documentos, dados, tudo que foi necessário para estar fazendo aquela auditoria vai estar localizado nesse papel de trabalho. Entende-se por papel de trabalho a documentação preparada pelo perito para a execução da perícia. Como eu disse, as provas de como foi executada a perícia e de que a partir daquele momento ele vai entregar esse papel de trabalho ao juiz para assim esclarecer aquela auditoria. E é isso. Boa noite. Meu nome é Maicon e eu vou falar sobre os riscos da auditoria interna. Eu não vou falar todos porque acho que vai ficar muito extenso, só que eu vou falar os principais. O primeiro é o risco de auditoria, a possibilidade da existência de deficiências materiais no controle e que não são detectadas pelo auditor durante a auditoria. Essencialmente, é a confiança do auditor gerencial na validade das conclusões do relatório e a derivada de avaliação da possibilidade de erro indicada pelo risco de auditoria. Também outro é o risco de falha em procedimentos de auditoria, é muito comum. Geralmente é quando há deficiência materiais no controle e ele pode vir de diferentes áreas. E possível impropriedade do processo de avaliação do auditor como resultado de suposições errôneas. Isso são as conclusões ilógicas, que são, de formas gerais, de erros e amostragem de eficiência. Pode passar, Sara. Pode passar, Sara. Fatores de risco também, eu vou falar os principais, que geralmente é os que acontecem. A competência na administração. Então, quanto menor a competência, maior é o risco de deficiência no controle. Mudanças recentes também, geralmente, é um fator que ocorre muito, porque a probabilidade das deficiências do controle serem maiores durante um período de parada e as condições econômicas da unidade, que são os riscos de quebra de controle, e é frequentemente maior em unidades que estão sob significante arroxo econômico. Pode passar, Sara. Também exposição de políticas e o trabalho dos auditores internos. Essas fontes de risco, são 15, né, ao total. Geralmente é comum de acontecer, independente de qual foi citada, porque elas podem nunca ser eliminadas, mas uma específica consciência delas permite que os auditores possa reconsiderar as medidas que eles têm para minimizar a existência dos seus erros. Pode passar, Sara. Agora eu vou falar sobre gerenciamento de risco. O processo para identificar, avaliar e controlar potências, eventos ou situações.
para fornecer uma razoável certeza em relação ao cumprimento dos objetivos da organização. Os auditores internos, eles são obrigados a possuir conhecimento suficiente sobre os riscos que podem acontecer. Os auditores internos, eles devem exercer também o zelo profissional devido, levando em consideração alguns tópicos. A extensão do trabalho é necessária para alcançar objetivos do trabalho de auditoria, adequação e eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles. Pode passar, Sara. Agora eu vou falar sobre o erro. No exercício de zelo profissional devido, os auditores internos eles devem considerar a utilização de auditoria baseada em tecnologias ou estatística em análise de dados. Para eles, no caso, eles baseiam nas estatísticas para que não possam ocorrer um possível erro. Os auditores internos eles devem estar sempre alertas que podem ocorrer riscos e afetar os seus objetivos, como operações ou recursos. Entretanto, os procedimentos de avaliação AnswerRace, isoladamente, mesmo quando realizados com zelo profissional devido, eles não garantem que todos os riscos significativos serão identificados, mesmo que eles tenham a tecnologia com eles, toda análise, ainda assim pode surgir um possível erro. Agora eu vou falar sobre fraude. Fraude é quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade. É algo que é o contrário de erro, né? Uma coisa que geralmente faz porque simulação ou quebra de confiança. Esses atos eles não se aplicam no uso de ameaça de violência ou de força física. As fraudes são perpetradas por partes e organizações a fim de obter dinheiro. Então, para que se ganhe dinheiro, geralmente ocorrem fraudes e é comum disso acontecer. Pode passar, Sara. Agora eu vou falar aqui rapidinho sobre fraudes e erros. A diferença nada mais é que doloso ou culposo. Se há intenção ou não. Se existe desejo ou ação. Mas ninguém ela pode alegar que errou na adulteração de um documento, pois isso seria impossível. O Código Penal brasileiro ele prevê o crime doloso em seu artigo 18, no inciso 1, que se trata que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e no seu inciso 2, que prevê o crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Pode passar, Sara. Agora eu vou falar sobre a declaração de não conformidade do trabalho da auditoria. Usando a não conformidade com o código de ética ou as normas impactarem em um trabalho específico, a comunicação dos resultados de divulgar. São princípios e regras de conduta do código de ética ou normas, cuja sua conformidade seja plena e não alcançada. Também são as razões para a não conformidade e pode haver impactos de não conformidade sobre o trabalho da auditoria e sobre os resultados de trabalho comunicados. Pode passar, Sara. E é isso. Então, vamos lá, boa Gabriel. noite. Tá saindo? Bom, boa noite, meu nome é Gabriel. Vou falar para vocês agora de planejamento e auditoria, mas antes disso eu tinha só uma reflexão para fazer, que tempo é dinheiro. Então, se não temos um planejamento de quais são
as nossas tomadas de execuções. Calma aí. Tempo é dinheiro. Se não temos um planejamento de quais ações serão tomadas, não conseguimos executar, e por isso a reflexão. Tempo é dinheiro. E tendo um bom planejamento, conseguimos executar todas as nossas tarefas. Então, a auditoria contábil possui a finalidade de emitir um parecer sobre a adequação ou não das demonstrações contábeis. Portanto, ao emitir essa opinião, o auditor deve verificar se elas foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade e com a legislação pertinente. E é justamente na realização do planejamento de auditoria que reside uma das principais dificuldades do processo, pois é nesse momento que o auditor definirá o que será feito e o modo e os meios para se alcançar nesse objeto. Pode passar, Sara. O CFC, através da integração técnica da NBC T11, apresentou o seguinte conceito para o planejamento de auditoria. É a etapa do trabalho no qual o auditor independente estabelece a estratégia geral do trabalho a executar na entidade a ser auditada, elaborando a partir da contratação do serviço, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, de modo que possa desempenhar uma auditoria eficaz. Segundo ainda o CFC, o planejamento presume adequado nível de conhecimento sobre as atividades, os fatores econômicos, legislação aplicável e as práticas operacionais da entidade, e o nível geral de competência da sua administração. Pode passar. O planejamento de auditoria representa a fase inicial e base de todo o processo. Nele, o auditor procura compreender o ente auditado, suas áreas chaves, avaliar os 45 fatores interno e externo que podem afetar a execução do trabalho e definir as finalidades das ações a ser realizadas. Consoante recomenda as normas de auditoria universais aceitas. O auditor responsável deve planejar seus exames de modo a entender os objetivos da auditoria de forma eficiente e eficaz. Pode passar. E a NBC PA300, a norma internacional de auditoria, defende o auditor planejar o trabalho de auditoria de maneira que a auditoria seja eficaz. Ou seja, é pensar em todas as etapas da execução daquela auditoria. E é importante para que a auditoria possa atender todos os seus objetivos. E é isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso tema. E obrigado. Essas aí são as referências do nosso trabalho. Boa noite e obrigada. Boa noite a todos. Tchau, obrigado. É nóis.